Então vamos lá, você dono de padaria, aquele dono de panificação, aquela panificação do bairro, para você é esse vídeo, tá? A reforma tributária chegou e aí temos uma novidade que muda completamente o jogo de quanto você paga de imposto nesse setor. A maioria dos donos de panificação ainda nem está sabendo disso, tá? Mas presta atenção aqui em mim que a gente vai explicar para vocês. A Lei Complementar 214, essa 2025, equiparou padarias a restaurantes dentro do novo sistema tributário. Isso significa um benefício fiscal direto na tributação de PIS, COFINS, ICMS, e dependendo do regime que você está, você vai aproveitar ou não os benefícios dessa migração. Mas você precisa de informação para tomar a decisão. Com a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional e aquela emenda constitucional a 132 de 2023, veio a publicação da Lei 2014. E aí no Brasil começou a montar um novo sistema tributário sobre as matérias que se relacionam principalmente a consumo. É nesse sistema novo, que dois tributos novos entram em cena, o IBS e a CBS. Eles vão substituir gradualmente o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. E ao longo dessa transição vai acontecer de agora até 2033. Então veja, é muito tempo para diluir isso, tá? É dentro dessa lei que o legislador criou regimes específicos e determinou ali setores da economia pincelados. E esses setores, dentro deles, tem o de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes. Mas doutor Ricardo, e padaria entrou nessas definições de lei? Entrou sim. E essa é a novidade que eu quero te contar aqui hoje, tá? Padaria, que serve refeições, aquele café da manhã, um self-service, almoço ou jantar, ela passou a ser tratada fiscalmente como se restaurante fosse, dentro da Lei Complementar 214 de 2025, tá? E isso trouxe de onde, doutor Ricardo, especificamente? Lá nos artigos 273, 274, 275 e também no anexo 1 da Lei Complementar 214, você vai conseguir confirmar isso. Os artigos 273 a 276 indicam um regime específico de tributação para o fornecimento de alimentos. Isso inclui os alimentos de refeições, bebidas não alcoólicas e preparadas dentro do próprio estabelecimento. E aqui preste muita atenção. O artigo 275 estabeleceu uma redução de 40% da alíquota de IBS e CBS nas operações de fornecimento de alimento enquadradas no regime específico. Isso quer dizer o seguinte, enquanto outros setores vão ter que pagar aquela alíquota cheia de IBS e CBS, que a estimativa aponta algo em torno de 26% a 28% quando o sistema estiver pleno, O restaurante e as padarias que servem refeição vão pagar com desconto de 40% sobre a alíquota efetiva vigente. Você lembra que tem uma transição de 2026 a 2033? Então a vigente vai ter desconto, tá bom? E agora eu vou colocar aqui um quadro na tela com os dois benefícios que padarias têm dentro da Lei Complementar 214 de 2025, tá? Aqui a gente vai colocar um quadro dos itens do benefício 1, que é self-service, refeições, e aí, imagine, café da manhã, almoço, jantar, com a redução da alíquota de 40%, e o que seria um benefício 2, que também foi criado, é o pão francês com alíquota zero de IBS e CBS. Agora volta aqui para a tela, E tem esse segundo benefício mesmo, o pão francês. Aquele pão de sal de todo dia, que era classificado no NCM, é o 1905-9090, ele foi incluído no anexo 1 da Lei Complementar, como produto de cesta básica nacional de alimentos. Isso é ótimo. Pelo artigo 125 da mesma lei, os produtos de cesta básica têm alíquota zero de IBS e CBS, Veja, isso é muito importante nesse caso, tá? Pão francês que você produz e vende no balcão não paga IBS nem CBS. É alíquota zerada. Isso vai fazer diferença para todo mundo que tributa, evidentemente, essa rubrica e tem essa rotatividade de venda dentro da sua empresa, tá? E eu sei que você deve estar aí me ouvindo e pensando, mas doutor, como é que isso funciona na prática aqui na minha padaria? Eu vou lhe dar um exemplo aí concreto para você, empresário, que é muito matemático, poder entender isso melhor. Você tem uma padaria e faz um faturamento de 500 mil no ano. Parte desse faturamento vem do self-service, do café da manhã e do almoço. Outra parte vem da venda de pão francês no balcão. E o restaurante vem outros produtos, como confeitaria, e aí é bem normal nesse segmento. No novo sistema, as refeições do self-service entram no regime específico, com redução de 40%, lembra? O pão francês, que sai no balcão, ele sai com alíquota zero. E os outros produtos seguem as regras vigentes.
Isso pode representar uma redução significativa na carga tributária total paga na sua padaria. E veja, mas você tem que tomar cuidado para não cair em dois institutos que a lei vai fazer muitas pessoas escorregarem. Na prescrição intercorrente e a prescrição de defesa. E espere, esse bordão não é de outro vídeo não, mas é o princípio que será aplicado como saída legal e você precisa conhecer. Veja, aqui vem um ponto muito importante do vídeo. Esses benefícios não são automáticos para todo mundo. Eles valem apenas para quem está no lucro real ou no lucro presumido. Ou no chamado Simples Nacional híbrido, né? Aquele que você recolhe as alíquotas de pagamento fora de uma DAS simplificadas. E tem algumas pegadinhas aqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho delas para você não escorregar. O legislador ele criou um benefício excelente no setor de padaria e alimentação, mas deixou essa armadilha no meio do caminho. Presta atenção, tá? Se você está no Simples Nacional regular, aquele tradicional, que paga uma DAS só por mês, sempre fez o recolhimento único, então nenhuma opção pelo regime híbrido foi feita até aqui, você não aproveita a alíquota de 40% do IBS da CBS. Mas por quê? Porque o Simples Nacional padrão, o IBS e o CBF fica recolhido dentro da própria DAS. E a alíquota do sistema calcula com base no faturamento, no anexo que você tiver enquadrado. E aí o benefício do artigo 275, a redução de 40%, não se aplica na DAS. Tem gente, né, que não vai se atentar a isso. E tem contador por aí que vai olhar para aquela sua DAS e vai dizer que está tudo certo, que a carga tributária é baixa e que sem considerar talvez que seja mais vantajoso mudar do regime e capturar esse desconto de 40% na sua precificação. Tem dono de padaria que vai continuar no mesmo regime sem questionar e vai estar pagando imposto a mais, eventualmente, isso precisa ser analisado. Outros erros que eu já visualizo acontecendo são confundir o self-service com produtos industrializados. O benefício de redução é para o fornecimento de refeição. O café da manhã servido na mesa, o almoço no self-service, não vale para o bolo embalado, não vale para um produto industrializado levado, tá? Então são tratamentos tributários diferentes. O segundo erro é achar que pão francês industrial com ingredientes diferentes do básico automaticamente zeraria a alíquota. E aí a gente tem que se ater ao que tem no NCM essencial de cada item. A classificação correta da tabela do NCM é aquela da essencialidade. O pão com recheio, pão com queijo, pão de forma, cada um tem um código e um tratamento fiscal diferente. Confundir isso é gerar um grande risco de autuação. O terceiro erro é misturar os regimes sem fazer uma simulação real. O simples híbrido pode ser interessante, mas a decisão precisa ser considerando o faturamento total, a margem da operação, o volume de créditos que você pode tomar no novo sistema e a estrutura de custos da sua padaria. Não existe forma mágica para isso, é sentar e fazer, é planilhar, é cálculo. E se alguém disser que toda padaria deve ficar em um regime só imediatamente, ou só simples, ou só híbrido, ou só presumido, tome cuidado, porque provavelmente está faltando aí a análise de alguns elementos bem relevantes, tá? Mas a gente vai fazer um checklist legal para vocês agora, a gente vai ser direto. Se você tem uma padaria ou conhece alguém que tem, aqui estão passos fundamentais para vocês começarem a tomar a decisão. O primeiro passo é saber qual regime tributário você está hoje, né? É no Simples Nacional, é no lucro presumido, é no lucro real. Isso muda o que você pode ou não pode fazer ou aproveitar dentro da Lei Complementar 114 de 2025. O segundo passo é mapear aquele seu faturamento por tipo de operação. Quanto vem do self-service das refeições, quanto vem do pão francês no balcão, quanto vem de outros produtos. Esse mapeamento é a base do planejamento. Sem ele, você vai estar dando um tiro no escuro. Terceiro passo é pedir para o seu contador, para o seu advogado, uma simulação comparativa. Quanto você pagaria com IBS e CBS no simples híbrido, com a redução de 40%, quanto você pagaria no regime atual e qual é a comparação de números reais para a sua progressão de crescimento do negócio. As empresas crescem anualmente e você sabe mais ou menos qual é o volume e aceleração da sua empresa. Quarto passo é verificar a classificação de NCM dos seus produtos. O pão francês correto tem alíquota 0, mas cada produto precisa estar classificado corretamente para garantir que o benefício correto seja aplicado e assim você evite um problema com autuações do fisco, tá? O quinto passo, acompanhe o cronograma de transição. O novo sistema entra em vigor de forma gradual, já começou em 2026 e vai até 2033. Você tem tempo para se preparar, mas se preparar antes que o bicho-papão lhe pegue, né? É melhor prevenir do que remediar. Sexto passo, consulte um advogado tributarista da sua confiança. A Lei Complementar, a 214 de 2025, tem mais de 500 artigos.
Nenhum contador, advogado generalista está preparado para se mergulhar na reforma tributária e, assim, somente aqueles que se dedicam a isso vão lhe dar uma consulta mais adequada e mais realista à sua situação empresarial e àquele seu segmento, tá? A reforma tributária, ela chegou e é para todo mundo. Para grande parte dos empresários, para o porte médio, para o pequeno porte, ela vai afetar. O dono de padaria, que acorda ali muito cedo da manhã, prepara os pães no Brasil, também vai sentir o impacto dela. A lei, ela deu um benefício real para o setor. A redução de 40% sobre refeições, a alíquota zero de pão francês, são oportunidades concretas de pagar menos imposto de forma legal. Mas oportunidade não aproveitada vira imposto pago a mais. E imposto pago a mais é dinheiro que sai do seu bolso e vai para o bolso do Estado sem nenhuma necessidade. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu comentário aqui embaixo e me conta, você tem padaria? Já sabe qual é o melhor regime para você? Sua dúvida pode ser, inclusive, a dúvida de outros proprietários de panificações que estão assistindo agora, a gente pode selecionar ela para responder, tá? E lembre-se, se inscreva no canal, assine o sininho, porque toda semana a gente traz novidades tributárias aqui que impactam diretamente o seu negócio. Manda esse vídeo aí para aquele seu amigo que tem restaurantes, lanchonetes, panificações, porque esse conteúdo pode ser muito valioso para ele e fazer ele guardar dinheiro no bolso. Todo mundo quer melhorar o resultado na sua empresa, tá? E para não esquecer, lembre de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.